Olá, meus irmãos. Nós somos o Ministério Jesus na Mente e nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para vocês. Meus irmãos, eu quero que vocês venham a pegar suas Bíblias, porque nós iremos ler muitas palavras durante essa pregação, para que você possa arrancar do seu coração algumas mentiras do diabo, para que você possa entender o que a palavra de Deus tem a dizer para você. E o tema que nós vamos pregar hoje, ele é sobre o julgamento. Hoje em dia você vê muitas pessoas dizendo não julgueis para que vocês não sejam julgados. E você me diz, mas Jesus, ele não disse isso? Será que Jesus não disse não julgueis? Meus irmãos, Jesus disse não julgueis, porém as pessoas, elas distorcem a palavra de Cristo. Para você que não sabe, o próprio diabo, ele prega a Bíblia. Lucas 4 e Mateus 4 são capítulos claros da palavra de Deus que ensinam que o diabo, ele prega a Bíblia. Se o diabo, ele teve a ousadia de pregar uma heresia para o próprio Jesus, usar um versículo da Bíblia para o próprio Jesus, meu amigo, quanto mais para uma pessoa como você, que sequer abre a sua Bíblia durante o seu dia, está interessado somente em fofocar, em mentir, em falar besteira. Então, é muito bom que você adquira conhecimento para que você não seja enganado, porque o diabo, ele vai citar diversas heresias para te enganar. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Abre aí a sua Bíblia, tira as teias de aranha da sua Bíblia e começa a entender que você precisa ler essa Bíblia todos os dias. Livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós convidamos vocês a acessar nossa rádio, jesusnomente.net. Nossa rádio, para você que não sabe, nós temos pregações, orações, todos os dias, 24 horas. Então nós temos programação lá 24 horas, qualquer momento que você entrar, a rádio vai estar rodando. Nossa rádio, só você acessar jesusnomente.net ou baixar o aplicativo Rádio Jesus Não Mente no seu celular. Então vamos ler essa palavra, Zacarias capítulo 3, versículo 7. Confira na sua Bíblia. Não seja um religioso vagabundo que confia no que eu digo, porque quem fala não sou eu. Você tem que entender que Deus quer mostrar para você a palavra dele, para que você possa vir entender o que ele quer de você e o que ele quer dizer para você. Então, Zacarias capítulo 3, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui. Repetindo para você entender: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui. Então, o que Deus está dizendo? Se você quiser ler depois o capítulo todo de Zacarias 3, é um capítulo maravilhoso. Você vai ver que o Senhor estava dizendo para Josué, que estava diante dele, que ele teria, se ele guardasse os mandamentos dele, ele teria autoridade para julgar a casa de Israel. Ele iria herdar um reino de Deus e iria ser uma pessoa que iria receber honra e glória de Deus. Então, meus irmãos, percebam que Deus ensina que se você guardar os caminhos de santidade, o caminho do Senhor é caminho de santidade. Salmo 77 ensina isso muito claramente. Então, o caminho do Senhor é um caminho de santidade. Se você guardar os caminhos de Deus, se você guardar a palavra de Deus, pode ter certeza que você terá autoridade para julgar. E por que a gente está falando isso? As pessoas dizem, não julgueis, não julgueis. Elas não suportam ter os seus pecados condenados, mas a palavra de Deus ensina que viria um tempo em que as pessoas não suportariam mais essa doutrina como tendo comichão de ouvidos, ou seja, as pessoas não vão suportar mais ouvir a verdade. E aí você vai condenar a vida de pecado da pessoa, ela vai lá e diz, não julgueis, não julgueis, para tentar dizer que ela é santa, para tentar
se esquivar da repreensão de Deus, mas a palavra de Deus ensina que Deus repreende aqueles que o amam, mas essas pessoas são tão malditas que não ouvem a voz daquele que tem as repreendido. Então, meu amigo, se você tem citado não julgueis, tem ouvido a verdade, mas tem dito, não julgueis, você irá morrer, porque a palavra ensina que aquele que obedece os caminhos de Deus, ele recebeu autoridade para julgar, ele recebeu autoridade para condenar as obras das trevas, desde que vive em santidade. A palavra ensina em Efésios, capítulo 5, versículo 11, que não sejais co-participante das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as abertamente, para que todos possam ver o que é errado. A palavra ensina em João 7, 24. Será que você pode abrir a sua Bíblia? Em João capítulo 7, versículo 24, para ver que Deus ele ensina que você tem que julgar. O servo de Deus ele tem o dever de julgar, meus irmãos. Mas as pessoas não enxergam isso. As pessoas elas preferem continuar presas em suas vidas de pecados e por isso elas perecem. O livro de João, capítulo 7, versículo 24, ensina muito claramente o seguinte: olha o que Jesus Cristo diz, não sou eu que estou dizendo, é o que Jesus diz. Ele falou, não julguem pela aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Então Deus ele ensinou que você tem que julgar conforme a reta justiça. Se você julga determinada situação, você, conforme a palavra de Deus, você está cumprindo a lei que Cristo ordenou. Você tem o dever de julgar. Você que tem guardado a palavra de Deus, tem vida em santidade, você tem o dever de julgar. A palavra ensina que aquele que serve a Cristo, ele foi colocado como atalaia sobre a casa de Israel. O que é um atalaia? O atalaia ele é como se fosse um vigia. E o vigia, ele vai estar cuidando para que o mal não entre em determinado lugar. Então, vamos supor que você coloque um vigia na sua cidade, para guardar a sua cidade. Ele não vai permitir que entrem criminosos. Ele vai aprender a olhar quais são, o que está errado ali, e quando ele vê algo errado, ele vai aprender a retirar aquilo que é errado para evitar que aquilo entre na cidade. Então, meus irmãos, essa é a função do servo de Deus. Ele veio para condenar as obras das trevas. E a palavra ensina em Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33, que se você não tem condenado as obras das trevas, você é uma pessoa que está condenada ao inferno, pois Deus vai cobrar o sangue das pessoas das suas mãos, meu amigo. Olha como isso é sério. Se você tem visto as pessoas andarem no pecado, não tem julgado segundo a reta justiça, não tem condenado o pecado delas, você será cobrado pelo sangue dessas pessoas. Então, para você aí que tem visto seus amiguinhos carnais, cheios de fofoca na boca, cheios de moralidade no coração, e não tem condenado as obras das trevas, você perecerá. Você sabe que é errado e você não tem condenado. Não tenha exortado o seu próximo. A função do servo de Deus é exortar, é condenar as obras das trevas. Se você conhece a verdade, tem visto as pessoas na imoralidade, as pessoas na fofoca, na mentira, no erro, no engano da religião, você não tem julgado, não tem condenado aquelas obras infrutíferas das trevas, meu amigo, pode ter certeza que você irá perecer, você irá morrer. E quando a gente prega isso, as pessoas ficam invocadas, porque elas não gostam de ouvir a verdade, meus irmãos. As pessoas querem ouvir que, venha para minha igreja e Deus vai te dar a vitória. Venha para minha igreja e você vai ter uma bênção. Porque o Senhor é contigo, varão. Receba essa bênção. É isso que você tem ouvido e é isso que você quer ouvir. Meu amigo, não se deixe enganar. Não se deixe enganar com essas heresias falsas e diabólicas. Olha aí o Juliano Souza, ele comentou, seja santo como o Senhor é santo. Então é exatamente isso, meu irmão. A gente tem que exortar as pessoas para que elas sejam santas como Cristo é santo. A palavra de Deus ensina muito claramente que sem santidade ninguém verá a face de Deus. As pessoas ficam escandalizadas quando o pecado é condenado, mas elas não ficam escandalizadas quando há pecado na vida delas. Elas não querem abandonar o pecado, elas não querem tirar o pecado dos seus corações, elas acham super normal viver na bebedeira, viver na fofoca, na mentira, no cigarro. Elas acham super normal passar o dia inteiro na internet fofocando, contando piadinhas inúteis. Elas acham super normal mentir, acham super normal viver na inveja,
acham super normal querer passar por cima dos outros, acham super normal viver uma vida de pecado, mas aí quando você condena as obras das trevas, as pessoas se irritam, elas não sabem sentir ódio do pecado, elas querem sentir ódio do próprio Deus. E se você tem rejeitado a palavra de Cristo, meu amigo, que condena o seu pecado, pode ter certeza que não é a nenhum homem que você rejeita, você tem rejeitado a Jesus Cristo, e Cristo te rejeitará naquele grande dia e te pisará no lagar de fogo da ira dele. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Você tem se conformado com as heresias de sua igreja de pedra, você acha que Deus é esse Deus pregado na religião, que vai te dar bênção, vai te dar cura, vai te dar vitória, mas esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus que Jesus Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, e se viram. Esse não é o Deus da palavra de Deus, esse Deus que é um Deus de barganha, que você tem que dar o dinheiro para ele te abençoar. Isso é um falso Deus, é um Deus desconhecido, conforme ensina Atos, capítulo 17, versículo 23 e 25. Então não seja enganado, meu amigo. Você que está aí vendo pecado e no erro, tem ouvido palavras afáveis. Meu amigo, não se deixe enganar. Se você está no erro e no pecado e tem ouvido que Deus vai te abençoar, é porque a vitória já é minha em nome de Jesus, eu creio na minha bênção. Assim que é o pecador mentiroso, meus amigos. Tá no pecado, é o dia inteiro fofocando, o dia inteiro mentindo, mandando foto nua para outras pessoas, o dia inteiro na briga, na inveja, na ira, na discussão. Mas aí chega depois e as pessoas vão lá na igreja e ouvem: a sua vitória está perto, eu estou tendo uma visão. Porque eu estou vendo um anjo com a chave da sua vitória. A pessoa diz amém, glória a Deus, aleluia. Meus amigos, não se enganem com esse tipo de gente. Não se engane, porque você está ouvindo profecias mentirosas que estão vindas da boca do próprio diabo para te enganar. Estão vindas da boca do próprio Satanás para te levar para o inferno. Pode ter certeza absoluta disso. Portanto, não se deixe enganar, meus irmãos. Não se deixe enganar. E para você que tem pregado o verdadeiro evangelho, para você que é um santo servo de Deus, que tem levado a palavra de Deus, a palavra ensina que você não deve se intimidar por essas pessoas, porque são uma casa rebelde. Ezequiel 2, Ezequiel 3 ensina isso muito claramente. Então nós os servos de Cristo, fomos chamados para julgar sim, e para condenar as obras das trevas. Não existe essa de não julgueis. A palavra ensina não julgueis se você vive no mesmo pecado que uma outra pessoa. Então se você está aí, vivendo no erro, na mentira, no engano, e quer falar da vida do outro, condenar o pecado do outro, meu amigo, você vai perecer. Se você está vivendo o mesmo pecado que a outra pessoa e quer condenar ela, meu amigo, aí sim não julgueis. Mas agora, se você é santo do Senhor, a palavra me ensina aqui que Deus te concede autoridade para julgar. Olha aí o Tiago. Mano, está tão escuro, não estou vendo você. Meus amigos, nós não estamos aqui para mostrar nosso rosto. A palavra ensina que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não conhecereis o meu rosto, e o meu rosto vos libertará. Vocês têm que aprender a não olhar para o ser humano. As pessoas são assim, meus irmãos. As pessoas são assim. Elas só querem saber de olhar para o ser humano. Elas não querem saber da palavra de Deus. Se esse homem fosse um verdadeiro servo de Cristo, não estaria preocupado com a imagem do vídeo, ele estaria preocupado em estar ouvindo a palavra de Deus, ele estaria preocupado em estar ouvindo e praticando o evangelho, em se arrepender de seus pecados. Mas percebam, meus irmãos, que as pessoas se tornaram tão medíocres, mas tão medíocres, que elas querem ver o rosto das outras pessoas. Por que você não mostra o rosto? Meus amigos, são pessoas que olham para a carne. A palavra de Deus ensina muito claramente que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A palavra ensina que nós temos que diminuir para que Cristo cresça. Mas as pessoas não entendem isso. Elas preferem olhar para o ser humano. Em primeiro lugar, eu não estou aqui para mostrar meu rosto, estou aqui para pregar a verdade. Portanto, larguem de se enganar. Larguem de se enganar para que vocês não pereçam. Busque a Deus enquanto ainda é possível achar. Percebam, meus irmãos, vamos voltar à nossa palavra, que os religiosos sempre vão dizer não julgueis. Você condena o pecado, as pessoas se sentem escandalizadas. Mas Deus é muito claro. Se você é um santo de Deus, Deus te chama para que você julgue. Deus te chama para que você condene o pecado, condene as obras das trevas. Você tem visto muita coisa errada ao seu redor e você não tem pregado o verdadeiro evangelho com medo de desagradar as pessoas. Meu amigo, se você tem tido medo
de desagradar as pessoas, você vai perecer. Você vai perecer, porque a palavra de Deus ensina que se você se envergonhar do nome de Cristo nessa geração perversa, ele, o Filho do Homem, vai se envergonhar de você naquele grande dia do juízo. Então, para você que não tem pregado o verdadeiro evangelho, condenando o pecado com todo o coração, você certamente perecerá. Você que não tem vivido a palavra de Deus, você que tem medo de pregar com dureza, meu amigo, não se deixe enganar. Deus vai cobrar o sangue de cada alma de suas mãos. Nesse Facebook aqui nós temos muitos pastores. E a maioria das vezes, há muitos pastores hoje em dia que estão pregando bênçãos e vitórias. Revelando coisas mentirosas, dando profetadas, profetizando aquilo que é agradável aos ouvidos do pecador. Meu amigo, você vai perecer. Tenha certeza absoluta disso. O servo de Deus foi chamado para condenar o pecado. Larga de ser um religioso mentiroso que quer agradar as pessoas por meio de boas palavras. Ah, não. Eu não vou pregar contra o pecado, não. Se eu pregar contra o pecado, ninguém vai me ouvir. Eu vou falar pro meu irmão que Jesus ama ele. E aí Deus tá feliz comigo. Tá feliz nada, rapaz. A palavra ensina no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que a primeira pregação de Cristo foi: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho. Foi isso que Jesus ensinou, arrependam-se. Mas agora tem um monte de gente aí que quer pregar algo que o próprio Cristo não pregou. Então percebam, meus irmãos, como são pessoas que estão cada dia mais se afastando de Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, meu amigo. Se você tem buscado pregar mentira, tem buscado pregar aquilo que é agradável aos olhos das pessoas, você vai morrer. A palavra ensina no livro de Gálatas, capítulo 1, que a gente não pode buscar agradar homens, mas a Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, é exatamente a mesma coisa. Então não se deixe enganar, você que tem buscado agradar as pessoas, me dizendo, porque eu não posso julgar, se meu irmão está no pecado, eu não posso julgar. Você deve julgar, você deve condenar as obras das trevas. A sua função é essa. Então tem um monte de gente que tem medo de desagradar o ser humano. Porque se eu pregar, eu vou perder meus amigos. Se eu pregar, os meus amigos não vão me ouvir. Meu amigo, se você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, ensina isso. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O servo de Deus foi levantado para condenar o pecado, condenar a lascívia, a mentira da religião, condenar a imoralidade, condenar a fofoca, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, as brigas, as contendas e tudo aquilo que provém do diabo, porque esse mundo está se corrompendo cada dia mais. A palavra ensina que o mundo, nós estamos vivendo dias difíceis, onde os homens são blasfemos, onde os homens são imorais, os homens são inúteis, são pessoas afastadas de Deus. E as pessoas estão vendo tudo isso, estão vendo a desgraça acontecer a cada dia, estão vendo o pecado se disseminar, o pecado se multiplicar, a iniquidade se multiplicar, como Jesus profetizou, e elas estão vendo tudo isso e elas não querem pregar contra o pecado. Elas querem dizer para uma geração perversa que Jesus ama elas. Será que Jesus ama mesmo, meu amigo? Claro que não. A palavra de Deus ensina no livro de Salmo, capítulo 5, que a alma de Deus abomina aquele que vive no pecado. Salmo, capítulo 11, ensina a mesma coisa. Então, muitas pessoas têm buscado pregar paz a um povo contra quem Deus está irado. Você que está aí vivendo pecado, meu amigo, você que está aqui ouvindo essa pregação, mas está vivendo uma vida de erro, tá postando foto sensual, tá mostrando os peitos em foto no Facebook, tá enchendo a cara de maquiagem pra postar foto. Pra você que tá ouvindo aqui e tá vendo a masturbação, na inveja, na ira, na contenda, brigando com pessoas da própria casa. Tem gente que é assim, irmãos, briga com pessoas da própria casa e depois quer dizer que serve a Deus. Pessoas que vivem falando de sexo o dia inteiro e depois querem dizer que servem a Deus. Pessoas que não abrem a Bíblia, não oram, não fazem a vontade de Deus, não ajudam o pobre, mas dizem que servem a Deus. Se você que está me ouvindo está vendo uma vida de erro nas obras da carne, meu amigo, pode ter certeza, o inferno te aguarda de boca aberta. Isaías capítulo 14 ensina isso muito claramente. O inferno já se turbou por ti. Você
pode estar achando, mas Deus me ama como eu sou, Deus me ama como eu sou. Onde está escrito isso? Jesus ensinou: arrependam-se, sejam santos como eu sou santo. A palavra ensina: não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Mas você não tem buscado renovar sua mente, você tem se conformado com esse mundo, se conformado com a sua vida de pecado, e por isso Deus vai te julgar e vai te condenar ao inferno. Você pode ser quem você for, Deus vai te julgar. Deus não faz acepção de pessoas, a palavra ensina isso muito claramente. Ele não faz acepção de pessoas, então não interessa. Mas eu vou na assembleia, eu vou na quadrangular, eu sou uma bênção na igreja. Meu amigo, não interessa. A palavra ensina que se você vai na igreja, vai em um desses templos de pedra, proclama o nome de Deus, está vendo a vida de pecado, você é 2 vezes merecedor do inferno, meu amigo. Não adianta você querer se enganar. Você é 2 vezes mais merecedor do inferno. Meu amigo, o capeta tá te aguardando no inferno. Pode ter certeza disso. O diabo tá com a mão nos seus ombros quando você tá pecando. Na igreja, a mulher é conhecida como mulher de oração. Os jovens, eles dizem que é da geração que vai mudar o mundo. Mas aí, em casa, tá vendo o pecado. O filho tá xingando a mãe e o pai. Tá vendo o erro. Tá vendo o engano. O pai tá batendo na esposa, tá falando palavrão. A mulher tá fofocando. Essa é a família religiosa, meus amigos. Essa é a família religiosa. Pode ter certeza que você irá perecer. Nosso irmão Tiago disse assim: irmã, tenho deficiência, eu sou mudo. Prega a palavra de Deus através de folhetos, estou certo? Meu irmão, não interessa se você prega a palavra de Deus por meio de folhetos, pregando com a voz. Se você nasceu com isso, então você tem que pregar a palavra de Deus de qualquer forma. Então, se você usa os folhetos para pregar, pregue. Não interessa por meio do que você vai evangelizar, você pode evangelizar por meio de folhetos. Se você escrever texto e colocar no seu Facebook, pode ter certeza que Deus está se agradando de você. O que importa é você ir e pregar o evangelho. O que importa é você estar tomando uma atitude perante o reino de Deus, para que você possa vir a glorificar o nome de Deus. Então, se você tem deficiência e não consegue falar, é mudo e quer escrever folhetos, quer fazer folhetos, quer pregar no Facebook, ótimo, excelente, você está fazendo a vontade de Deus, meu irmão. Você está fazendo a vontade de Deus. O que importa é que a palavra está sendo levada. O que importa é que o evangelho está sendo pregado. O que importa é que você está levando o evangelho, está contribuindo para o reino de Deus. Não interessa o meio que você pregar. Se você estiver pregando, se você estiver tomando iniciativa, não se deixando vencer por essa limitação, porque isso quando você está pregando por meio de folhetos, seja da forma que for, não se deixe vencer pela sua limitação, leve a palavra. O que acontece é que tem muita gente aqui que está tendo muita oportunidade de pregar e não tem pregado. Meu amigo, você irá perecer, você que tem a oportunidade de pregar e não prega, você sim irá morrer. Agora você, meu irmão, que tem tomado a atitude verdadeira para levar o evangelho de Deus, pode ter certeza que se você pregar, você vai ser um instrumento de Deus. Siga pregando da forma que for, seja por meio de folheto, por meio de Facebook, WhatsApp, escreva, da forma que for, leve o evangelho, leve a palavra de Deus. Seja santo e tenha certeza que muitas pessoas poderão ser abençoadas pela sua vida, pela vida que Cristo vive através de você. Tenha certeza absoluta disso. Então, meus irmãos, não interessa qual seja a forma que vocês forem levar, pregue o evangelho de qualquer forma, seja por meio de carta, quem quiser escrever carta e entregar, quem quiser pregar a palavra pessoalmente, seja da forma que for, pregue a palavra de Deus, pois Cristo nos chamou para ir e pregar o evangelho. Deus não te chamou para que você ficasse dentro do seu quarto, dentro de sua casa o dia todo, perdendo tempo com fofoca, com televisão, com mentira, com inveja, com celular. Ele te chamou para que você fosse e levasse o evangelho às almas. Existem diversos lugares agora, nesse exato momento, eu precisando do evangelho, e você tem feito o quê? Mas eu quero fazer missão na África, missão no Paraguai, missão
no Haiti, eu quero pregar na Venezuela, na Índia. Meu amigo, tu não prega nem pro vizinho, nem pro seu vizinho, tu não prega pro mendigo da esquina, e você quer ir pregar na Índia, quer ir pregar na África. Você é uma pessoa miserável, meu amigo. Você é uma pessoa miserável. O que mais tem hoje em dia é crente que quer tá querendo viajar e diz que vai fazer obra missionária em outro país. A pessoa não tem coragem, não quer pregar o evangelho nem pro vizinho da frente, mas aí diz que vai ir pro Paraguai para pregar, diz que vai ir pra África para pregar. Meu cara, você irá pagar muito caro. Você irá perecer no inferno. Acaso Deus faz acepção de pessoas, meu amigo? Acaso aquela pessoa que está na África, na Índia, ela é mais importante do que o seu vizinho? Será que você não enxerga que no seu bairro, na sua cidade, a pessoa carecendo do evangelho, pessoas às vezes sofrendo de depressão e ansiedade, precisando que você abra a sua boca e pregue? Você não enxerga isso, meu amigo. Mas você quer viajar às custas de outras pessoas. Pode ter certeza que você irá morrer. Você irá morrer. Então, se você quer pregar o evangelho, meu amigo, não adianta você ficar inventando desculpa para ir para a África, para a Ásia, para outro país, para outro continente. Pregue a palavra onde Cristo te colocar. Aonde Cristo te colocar, pregue. Pregue pro seu vizinho, pregue pro mendigo da esquina, prega na escola, no trabalho, na faculdade. Seja um instrumento de Deus, onde quer que você pise. Vá para um asilo, para um orfanato e pregue lá. Olha quantas almas estão precisando, olha quantas pessoas tem na sua cidade precisando de ouvir o evangelho. E você tá aí, perdendo seu tempo com fofoca, com mentira, enquanto milhares de almas estão perecendo. Tiago está dizendo, irmã, e Mateus fala, não julgueis para não ser julgados. É exatamente isso que nós estamos pregando, meu amigo. Nós estamos pregando que isso é uma heresia. Essa é uma passagem distorcida pelo diabo. Será que você não está enxergando que em livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 7, está ensinando que se você guardar os caminhos de Deus, Deus vai te dar autoridade para que você julgue? Abra sua Bíblia, meu irmão. Tiago, pegue a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Deus ensina e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as abertamente. Quando Jesus disse, no livro de Mateus, capítulo 7, eu vou ler o contexto todo de Mateus, capítulo 7, para vocês enxergarem que muitos têm utilizado esse versículo isoladamente para amordaçar a boca do boi que está a debulhar. O que significa amordaçar a boca do boi que está a debulhar? Nós que estamos pregando o evangelho, nós estamos debulhando, procurando alguém que seja fiel a Deus verdadeiramente. E aí nós, por meio da pregação da palavra, estamos procurando almas fiéis, ovelhas de Cristo. Mas aí os religiosos vêm sempre citando, não julgueis, querendo parar a pregação do evangelho. Mas Deus ensinou no livro, olha só, eu vou ler o livro de Mateus capítulo 7, para que você possa entender que esse é um versículo utilizado isoladamente. Veja só o que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao seu irmão, deixa-me tirar o argueiro do seu olho, estando como a trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Ou seja, essa palavra está falando para aquele que está vendo o pecado, que tem uma trave no olho, ou seja, imagina que você tem uma ferpa no olho e você quer tirar o cisco do olho de outra pessoa. Essa palavra de não julgueis foi utilizada nesse sentido. Você está vivendo uma vida de pecado, passa o dia inteiro buscando sexo na internet, vive uma vida completamente afastada de Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem pregar a palavra, mas está dizendo, porque não pode adulterar, não pode mentir. Você que está aí, cheio de fofoca na boca, começa a condenar uma pessoa que está vivendo a fofoca. Então foi isso que Jesus disse. Não julgueis se você continua vivendo o pecado. Não julgue uma pessoa por um pecado dela se você também está vivendo o erro. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas o livro de João 7:24,
Ensina que você tem que julgar conforme a reta justiça. Se você é uma pessoa que é santa, como Cristo é santo, tem buscado se moldar, você não só pode, mas como também deve julgar. Então, para de se enganar. Para de se enganar. 1 Coríntios capítulo 6 ensina que os santos devem julgar até os anjos. Então, meu amigo, para você que tem vida em santidade, nós iremos julgar os anjos. Meu amigo, os anjos... Será que você não lembra que os anjos pecaram? Existe uma terça parte que foi lançada ao abismo? Então perceba que não julgueis, essa palavra, utilizada fora do contexto, é uma grande mentira. Porque Jesus, quando ele disse não julgueis para que não sejam julgados, ele disse não julgue se você vive no pecado. Mas agora, se você está vivendo em santidade, julgue conforme a reta justiça. Então essa palavra que eu queria trazer para vocês. Infelizmente não poderei prosseguir, porque a bateria do telefone está acabando. Mas eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, se você quiser receber pregações, orações, tirar suas dúvidas. Nós temos mais de 800 pregações. Nosso canal é Jesus Não Mente, Evangelho da Porta Estreita. Adicione nosso número para você receber pregações, orações e estudos bíblicos. 031 998 38 7805. 031 998 38 7805. Fiquem na paz.